meio-dia, 10 minutos. Agora sim, já estou aqui no link com ele. Deputado federal José Ayrton Cirilo vai conversar com o ouvinte da Rádio Progresso para toda a região jaguaribana, mais especialmente para Russas e para Limoeiro do Norte, onde o nosso som é local e a gente tem o link direto para essas duas cidades e para a região. Deputado José Ayrton Cirilo, boa tarde. E eu gostaria que o senhor me falasse, já no começo desse nosso bate-papo, após o seu boa tarde, que o senhor me falasse como está Brasília neste final do mês de maio, o que é que a gente tem de destaque para o povo cearense vindo da capital da República. Deputado José Ayrton, boa tarde. Boa tarde, Luiz Lopes, boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Progresso e todos da minha região do Vale do Jaguaribe. Mas mandar assim, um abraço muito especial de Limoeiro, de Tabuleiro, de Quixeré, de Palhano, Russas, Morada Nova, Potiretama, Alto Santos, e, enfim, a todos esses municípios, Iracema também compõe aí a região do Vale do Jaguaribe. Então, primeiro, dizer do prazer e da alegria, Luiz, de estar mais uma vez aí no seu programa e poder me dirigir a todos os ouvintes da nossa região jaguaribana, já que eu sou do Aracati, sou do Icapuí, sou das duas cidades, né? Nasci no distrito de Icapuí, que pertence a Aracati, e fui vereador em Aracati, fui prefeito de Capuí, sou das duas cidades com muito prazer e muito orgulho. Mandar um abraço também para Itaiçaba também, porque faço parte da região, e Jaguaruana também, que é outro município aí nosso do Vale. Mas dizer, respondendo às suas indagações, nós tivemos ontem, foi um dia bem puxado em Brasília, porque nós tivemos sessões até altas horas da noite. Foram matérias votadas assim muito importantes para o Brasil e para o nosso estado de um modo geral, né? Então a gente trabalha muito, as pessoas às vezes acham que quem está em Brasília não trabalha, né? E ontem, como eu falei, foi um dia assim bem puxado, porque nós tivemos um leque de matérias que foram votadas, importantes, inclusive matérias como, por exemplo, o PL que institui a política e o Plano Nacional de Juventude e da Sucessão Rural. Eu sou secretário da Secretaria da Primeira Infância, da Adolescência e da Juventude da Câmara dos Deputados, e essa foi uma matéria que nós discutimos, muito importante, de autoria do deputado Patrus Anania, de Minas Gerais, e outros parlamentares, e foi aprovada, vai para o Senado. Outra matéria importante também, Luiz, que tem a ver conosco no Nordeste de um modo geral, foi o PL 1708 de 2025, que autoriza o Banco do Nordeste do Brasil a constituir subsidiárias integrais ou controladas pelo banco. Isso vai permitir que o Banco do Nordeste possa ampliar a sua capilaridade, a sua relação com outras instituições. Deputado? Pois não, deputado? São 12h14. Estou conversando com o deputado Zé Ayrton Cirilo, ao vivo aqui para o programa Luiz Lopes com o Povo. Houve uma falha aqui de conexão. Nós estamos tentando. Essas matérias, porque elas têm muito a ver com a nossa relação, mas também
para finalizar essa matéria, ontem em Brasília nós tivemos a votação do PL, que criou o Dia Nacional de Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos, uma matéria que foi bem debatida, discutida, como também nós aprovamos um PL 7906 de 2014, que cria cargo de juiz do trabalho substituto no Tribunal Regional da Terceira Região em Minas Gerais. Foi um tribunal novo que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional. Deputado... Então, essas são as matérias assim, que foram ontem. Hoje já tem uma pauta aqui bem extensa, né, de matérias que são muito importantes, como é o caso do PL 711 de 2022, que institui para prevenção agropecuária contra a... Também assim, muito importante, que está na pauta de hoje da Câmara dos Deputados e vai ser objeto de muitas discussões também, mas acho que vai ser votada. Outra matéria é com relação revogar dispositivo da Lei 8.213, que é a lei da Previdência Social, de benefício da Previdência Social, para proibir desconto dos benefícios previdenciários referente à mensalidade de associações e demais entidades de aposentados legalmente constituídas. Então, esse é outro projeto também importante, considerando essa situação aí. Nós estamos acompanhando da denúncia e da apuração e recolhimento irregular contra os aposentados. Deputado Zé Ayrton, eu quero chegar nessa questão, eu vou já chegar nessa questão dessas denúncias e fraudes no INSS, mas eu quero antes de fazer a seguinte pergunta: estado de saúde do presidente Lula e condição de reeleição do presidente Lula. As duas perguntas em um só momento, deputado Zé Ayrton. Olha, o presidente Lula teve uma pequena situação que foi detectado, né, de labirintite. Labirintite é uma doença que quase todo mundo tem, mas é mais acometida principalmente quando as pessoas têm uma certa idade. Mas tem jovens também que têm labirintite. Então, é algo assim que não é confortável, mas também não afeta as faculdades mentais. É um desconforto, mal-estar que causou, mas com certeza ele terá uma breve recuperação e está lá pronto para a batalha política, né? Então, espero que ele possa ser bem acolhido, ter um bom tratamento, e eu tenho certeza pelo perfil físico de alto vigor do Lula que ele tem, né? Ele vai estar completamente restabelecido em breve. O Lula será candidato à reeleição, o PT tem plano B, e quem é o plano B do PT se Lula não for, deputado Zé Ayrton? Olha, não tem plano B. O Lula é o candidato a presidente à reeleição. Não tem plano B, porque a especulação de nomes como o próprio Haddad, que é o ministro da Fazenda, o Camilo Santana, que é nosso ministro, mas tenho convicção que o Lula vai estar bem, firme e forte, e não tem esse negócio de plano B. É o que nós trabalhando, e ele também está determinado a ter um governo de resultados, como vem tendo, apesar das dificuldades que o governo enfrenta, sobretudo no Congresso, mas o Lula vai fazer um governo extraordinário e vai estar bem na reeleição. Fraude do INSS, qual é a sua visão acerca
desse fato que, a priori, apresentaram dados de 6 bilhões e 300 bilhões desviados do povo mais pobre do Estado brasileiro, aposentados, pensionistas, muitos agricultores, os mais frágeis. Como o senhor avalia e o que o senhor diz desse ocorrido, deputado Zé Ayrton? Olha, essa patifaria aí dos descontos irregulares, ela vem desde 2019, né? 2019 que vem acontecendo esses descontos irregulares por parte dessas diversas associações de entidades, entendeu? E pessoas que criaram essas instituições para fraudar e tomar dinheiro dos pensionistas e aposentados. Então, essa é a realidade. E essa bandalheira, ela foi mais agravada com a liberação que houve no governo Bolsonaro, que liberou, assim, de forma geral, a autorização automática dessas instituições fazendo descontos sem autorização dos beneficiários, e levou a essa situação. Chegou agora no governo do presidente Lula, a CGU, Controlada Geral da União, e a Polícia Federal descobriu essa mutretagem, e o governo Lula vai devolver esses descontos irregulares. Possivelmente deve ter uma CPI aí para investigar e apurar. O problema que está havendo uma queda de braço, é importante a população ter essa compreensão. O que acontece? É que os deputados e senadores que propuseram a CPI, eles só querem apurar o governo do Lula. Ele não quer apurar os anos anteriores, que vem desde o governo do Michel Temer e do governo Bolsonaro. Então, essa é a queda de braço que está acontecendo para ver se cria CPI. Se eles concordarem de ampliar a apuração para pegar todos os governos que vieram desde o princípio, como é o caso do Michel Temer e do governo Bolsonaro, nós vamos assinar a CPI. Se for só para apurar o governo do Lula, não tem sentido, porque essa bandalheira e essa patifaria, ela vem dos governos anteriores. Então, é preciso investigar todos. Então, eu espero que a gente possa aprovar isso. Eu, particularmente, não sou muito a favor de CPI, porque é muito carnaval, é muita estrela fazendo investigação. Na hora de apurar e principalmente punir, é esquecido esses processos. Então, eu sou mais favorável ao que vem acontecendo, que é a apuração rigorosa da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Quem tiver podre no cartório, que pague pelos desmandos que cometeu, sobretudo essas associações aí que enriqueceram várias pessoas à custa dos nossos aposentados e pensionistas. Deputado José Ayrton Cirilo é do PT, é entrevistado do programa Luiz Lopes com o Povo, pela Rádio Progresso 101 FM. Deputado José Ayrton, eleição 26, estado do Ceará. Elmano será candidato à reeleição e fala-se que Ciro será candidato a governador, abraçado com o PL, com União Brasil e outros mais da direita e centro-direita do estado do Ceará. O que o deputado José Ayrton tem escutado e pensa acerca disso? O senhor acredita em Ciro candidato a governador pelo Ceará contra Elmano, com o apoio dos bolsonaristas, ele que declarou apoio para senador ao pai de André Fernandes, Alcides Fernandes, deputado estadual? Olha, Luiz, e a todos os ouvintes, eu penso que assim, o cenário, tanto nacional, não está totalmente definido, porque
O que a gente sabe é que vai ter o Lula que vai para a reeleição nesse Senado Nacional, mas tem vários proponentes a nível nacional da oposição que estão reivindicando, como é o caso do Caiado, como é o caso do Zema, do Ratinho Júnior, do Paraná, e até o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, e tem uma especulação em torno do nome do Tarcísio de Freitas de São Paulo. O certo é que nós não temos ainda uma clareza quem será o nome ou os nomes que vão estar disputando contra o presidente Lula. E esse cenário, ele tem desdobramento nos estados, porque uma candidatura em cada estado precisa ter uma âncora nacional, de um nome nacional que potencialize a candidatura nos estados. Lembre-se da minha campanha, das minhas campanhas para governador. Fui candidato a governador 2 vezes, 98. Foi a segunda campanha do Lula, eu candidato aqui, na época contra o Tasso Gereissati, né, em 98. E eu tirei uma votação estrondosa aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Em Fortaleza foi 40% dos votos, as pessoas esquecem isso. Quando chegou em 2002, foi aquela campanha que todos se recordam, Lula, Lazé e Tucá, levamos para o segundo turno, perdemos 3.047 votos. Por quê? Porque tinha uma mobilização nacional também. Meu nome ajudou, mas o nome do Lula como candidato nacional, âncora nacional, é tanto que a minha campanha foi Lula, Lazé e Tucá. Então, aqui no Ceará e em qualquer outro estado, candidatura a governador, ele precisa ter um âncora nacional. E não está claro quem será esse âncora nacional. Se for o Tarcísio é uma situação, se for o Caiado pela União Brasil é outro. Nós não sabemos nem se os partidos vão dar legenda para esses pretendentes aí. Não sabemos para onde é que vai o PSD do Gilberto Kassab, para onde é que vai o Zema, para onde é que vai Ratinho. Então, não tem uma clareza desse cenário nacional. E isso se reflete aqui no Estado, porque embora tenha uma oposição aqui, digamos assim, forte, devido à eleição do segundo turno que teve aqui em Fortaleza, com o André Fernando contra o nosso prefeito Evan Leitão, e com essa possibilidade do Ciro ser candidato, é uma possibilidade, né? A gente não sabe se, eu particularmente acho difícil o Ciro topar ser candidato sem ter um nome nacional. Eu acho que talvez ele seja mais fácil ele ser candidato a presidente da República de novo, né? Porque ele é um nome nacional, está pontuando bem nas pesquisas. Eu acho que ele vai apoiar, possivelmente aqui, talvez o nome do Roberto Cláudio. Mas se ele for, é um nome forte. Foi ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro. E vai ser uma disputa bem competitiva que nós vamos ter. Então, esse cenário não está claro aqui no Ceará. Quem será o oponente do Elmano de Freitas? O Elmano ganhou a eleição passada contra Roberto Cláudio no primeiro turno. E olha que o Roberto Cláudio tinha sido prefeito de Fortaleza, tinha uma boa avaliação na prefeitura de Fortaleza e perdeu feio, inclusive em Fortaleza. Ele perdeu em quase todas as urnas aqui na capital, ganhou em pouquíssima. No interior foi fraquíssima a votação dele. Então, não sabemos quem é que vai competir. O Elmano é um nome forte, atual governador, né? Vem fazendo um bom trabalho, tem uma boa avaliação e é um cenário que vamos aguardar aí quem vai para o enfrentamento, né? Para o governo. Para o Senado está
O Senado aí está uma salada de candidaturas também, são vários nomes que estão colocados para ser senador. É, tem o Cid, que era o nome natural, mas abriu mão, está dizendo que vai apoiar o Júnior Mano. Então, é uma incógnita também, se vai ser o Júnior Mano mesmo, né, ou não. Tem o Guimarães querendo ser também, mas não depende só da vontade dele, né? Depende de outras conjunturas. Como disse o Camilo, o PT já está na cabeça de chapa para governador com Elmano. Aí o PT não pode ter governador e senador ao mesmo tempo, entendeu? O senhor é E daqueles que o senhor concorda com o PT dividindo, ficando com o governo do estado, a vice para um outro partido, as duas vagas para o Senado para um outro e um outro partido. Seria esse o entendimento lógico. Esse é o lógico, né? Mas a política não é lógica, você sabe. A política, ela como diz Gonzaga Mota, dinâmica. É uma nuvem, né? Hoje a gente vê um quadro, amanhã já é outro. Então, é um cenário ainda nebuloso, né? Que nós não temos uma clareza, porque tem o Eunício, está se colocando como candidato também, tem o Chiquinho Feitosa, que é outro nome. Agora mesmo, o Camilo falou no nome do Chagas Vieira também, que é o secretário da Casa Civil. Então, está embolado esse ambiente aí para senador do nosso, digamos assim, do nosso campo político, com os nossos aliados. Da oposição deverá ter o Alcides, né, que foi anunciado como nome, o Ciro anunciou que poderá votar nele. Então, nós vamos ter uma disputa bem concorrida, vamos aguardar. Esse cenário só deverá estar mais claro, eu creio que lá para abril do próximo ano, porque nós vamos ter no final de março a abertura da janela partidária para poder permitir a migração dos deputados, né, que foram eleitos em 2022 e a partir de abril você pode migrar, porque hoje não pode migrar, só se tiver autorização da cúpula, da direção partidária. Então vai ter aí uma mudança de deputados federais, né, deputados estaduais, e esse cenário aí, ele também define uma configuração do que pode acontecer no cenário estadual. E por isso que eu acho que a gente só vai ter uma clareza lá para abril, depois essa nuvem ficar mais clara, porque por enquanto nós estamos aí num ambiente nublado, né? Tanto para governador, aqui de oposição, governador vai ser o Elmano. O Elmano vai para a reeleição, a menos que o Camilo possa querer voltar. E aí é outra configuração também, né? A gente não sabe. Essa possibilidade é real, o Camilo voltar a disputar o governo? Eu não posso dizer, porque eu acho que está cedo ainda, sabe, Luiz? Para a gente especular esse cenário. Mas tudo pode acontecer. A política, como eu disse, é muito dinâmica. Gonzaga Mota, que é o grande filósofo cearense que profetizou o dinamismo da política. Então, vamos aguardar. Não tem nada definido. O que tem certo é que o Mano vai para a reeleição, está aguardando definir quem vai ser o opositor. Dependendo do opositor, tudo pode acontecer. Esse tudo é, inclusive, ele não ir para a disputa reeleição e Camilo entrar no jogo. Tudo é possível. Cenário do Camilo voltar, o Elmano ir para o Senado, entendeu? Rapaz, tudo é possível de acontecer. A política, nós aprendemos que nunca diga dessa água não beberei. Tudo poderá acontecer. A política é dinâmica. Então isso se conversa nos bastidores, Camilo voltar ao governo e Elmano ir para o Senado. Eu estou especulando aqui uma possibilidade, né?
Mas o certo hoje é o Mano ir para a reeleição. Tudo Ele bem, está bem avaliado, tem o apoio do Camilo, tem apoio, acho que o Cid também está sinalizando, e das outras forças políticas. Eu acho que ele deverá ter uma eleição mais tranquila, até do que a sua primeira eleição, a minha leitura. Deputado José Ayrton Cirilo, para concluir, como o senhor avalia as últimas pesquisas de avaliação do governo Lula a nível nacional e uma pesquisa divulgada no Ceará de avaliação do governo Lula e do governo Elmano? Nós todos acompanhamos que o governo do presidente Lula ainda não conseguiu ter uma aceitação, eu diria, de acordo com as ações que o governo vem fazendo, porque a gente tem uma leitura que o governo vem fazendo muitas entregas, com muitos programas que vêm sendo atendidos para a população e, infelizmente, por outras questões, pela polarização política que tem no país e também por falta de comunicação, do desafio que é enfrentar as redes sociais, né? Porque eu acho que o governo nosso e a esquerda, de um modo geral, e eu me incluo, nós estamos ainda num mundo analógico, nós não estamos dentro da nova modernidade, dos desafios das mídias, do mundo virtual e o domínio dos algoritmos. Então, essa é uma ferramenta que a direita, de certo modo, alguns comunicadores, deputados, eles têm uma capacidade maior, vem tendo, até porque as pessoas são levadas, né, muitas vezes pela mentira, pela enganação, pelo sensacionalismo, né? Então, as pessoas se deixam levar por matérias que não têm muita veracidade, né? Muita especulação e muita mentira, muito ódio, muita virulência, né, nesse mundo virtual, e acaba esses atores aí, seja político e outros, tendo uma projeção. E o governo nosso, e de certo modo nós também, parlamentares, não estamos tendo a mesma capacidade de enfrentar essa guerra virtual, midiática, nas redes sociais de comunicação com os eleitores, com as pessoas. Então, acho que o governo tem esse grande desafio e por isso que a popularidade do presidente Lula não está ainda como deveria estar, pelo seu histórico de compromisso com os trabalhadores, com a população mais pobre, né, com as ações voltadas para várias áreas que o governo vem entregando. E por isso, acho que é um grande desafio. O governo precisa virar essa página aí e mudar o jogo e se colocar como maior protagonista na sucessão. Eu acho que é um desafio do governo do presidente Lula. Obrigado. Ceará, Obrigado, deputado. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Luiz. Um grande abraço aí e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Ouvimos o deputado federal José Ayrton Cirilo, do Partido dos Trabalhadores PT, aqui do programa Luiz Lopes com o povo da Progresso 101 FM, a maior do Vale. Emanuel, tem intervalo.